dia, professor. Bom dia. Como já foi mencionado, o Brasil é um país predominantemente cristão. Mesmo diante desse cenário, a gente nota que algumas outras vertentes religiosas já conseguiram seu espaço, já conseguiram ser respeitadas, como é o caso do Espiritismo, por exemplo. No entanto, o mesmo não acontece com as religiões afro, que são inclusive demonizadas pela sociedade. A que se deve essa diferenciação? Uma pergunta sobre minorias, Amanda, é muito interessante para a gente fazer uma avaliação do que são as minorias no Brasil. E você colocou um ponto crucial. Por que o Espiritismo está se tornando diferente? Porque o Espiritismo fez uma verdadeira inflexão cultural. Ele era acusado igualmente com os africanos, com os afros, nos anos 30, nos anos 40. Há muita documentação a esse respeito. Isso já gerou parte de uma grande antropóloga chamada Ivone Magui, um livro espetacular chamado Medo de Puxa. E ali, você nessa documentação de magistrados republicanos das décadas de 20, 30, 40, você vê toda a ação religiosa dos homens da magistratura. Eu já fiz inclusive uma brincadeira em sala de aula, mais de uma vez. Eu pego documentos da Inquisição, atualizo a linguagem, porque senão fica bastante claro, atualizo o português, pego documentos dos anos 40 e 30 dos magistrados, entrego aos alunos e peço, por favor, vamos distinguir o que é do Brasil República e o que é da Santa Inquisição no século XVII. E as pessoas não conseguem distinguir. As decisões dos magistrados contra essas minorias dos anos 40, 30, são decisões inquisitoriais. E o que não é por acaso. A Santa Inquisição, quando foi extinta em 1821, muito da ação dela já tinha passado para as ações do reino. Outros setores da sociedade aprenderam com ela a fazer processo. A intendência de polícia, por exemplo, aprendeu com ela. Então há uma influência. E essa mentalidade ninguém criticou, ninguém combateu, ninguém considerou equivocada até meados do século XX, quando nasce a pretensão de se ter realmente liberdade religiosa no país, não só no princípio republicano, no papel. Então, o que fez o Espiritismo nesse quadro? Ele era acusado, a lei para encaixar as acusações era curandeirismo. Então prendiam-se africanos e espíritas como curandeiros. E é uma prisão que pode causar muitos problemas na vida da pessoa. Os espíritas foram mudando o perfil na direção de uma pluralidade religiosa. Penso eu sei que os espíritas muitas vezes não se consideram nem religião, né? Mas em ciência das religiões não temos a menor dúvida, é religião sim. Mas o que o Espiritismo fez foi aceitar todos os pertencimentos religiosos dentro de uma instituição que pretensamente é filosófica, como se essa distinção fosse capaz de dar aos membros uma qualificação diferente. Socialmente academicamente não, permanece sendo religião. E agiu também na direção das classes médias e alta no Brasil. Então o Espiritismo foi ficando branco. O Espiritismo foi se transformando numa ação religiosa de setores sociais mais empoderados no país. Não é que não haja o pertencimento espírita entre negros, indígenas, ele existe, mas ele não é majoritário. Isso muda as relações sociais. Por mais terrível que seja admitir, isso transforma as relações sociais. Porque no Brasil o racismo, ainda que velado, o preconceito de raça, o preconceito contra etnias é muito forte. Então o Espiritismo afastou-se parcialmente do campo de tiro. Parcialmente. Ele ainda é atacado. Por exemplo, você realiza um evento da diversidade religiosa numa instalação de uma igreja cristã.
as pessoas vão. Aí você realiza um evento da diversidade religiosa, como nós realizamos há algum tempo atrás, num terreiro de Pai Erivaldo, uma sessão especial da Câmara, segunda sessão especial da Câmara, com filmagem da TV Câmara, transmissão no dia seguinte, e aí você convida aquelas mesmas pessoas e algumas pessoas dizem não, eu não vou. Às vezes é o motivo, às vezes não, é porque trata-se de um terreiro. Você pega então o mesmo grupo social, eu não estou falando dos membros do fórum. No Fórum da Diversidade Religiosa não tem essa conversa. Membro do Fórum da Diversidade Religiosa tem que sentar em todos os espaços, tem que sentar com todas as religiões e tem que ser ativista de direitos humanos, de diversidade religiosa. Não pode, por exemplo, ser um defensor do retorno da ditadura. Não. É preciso que tenha perfil de direitos humanos. Não falo do fórum, mas da sociedade em geral. Você pega esse mesmo grupo social e leva para reunir numa instituição espírita. E aí vem as respostas. E algumas respostas até explicitam. Eu tenho medo, eu ouvi isso. Eu tenho medo de ir numa federação espírita. Medo. Olha o preconceito transformado num valor social, professor, que é, afinal de contas, um valor social absolutamente subjetivo. Quando você diz ao outro, eu tenho medo, qual é o argumento que você pode ter contra medo? Você não tem. A única coisa que eu tenho medo de quê? De algum espírito me pegar. Então, o espiritismo mudou de posição, mas ainda é vítima de preconceito. E nós temos hoje um diálogo muito bom com a Federação Espírita, com a comunidade espírita. Nem sempre o diálogo flui totalmente com as entidades religiosas, com o espiritismo, com a tradição africana, as religiões africanas também o diálogo flui bastante. Temos tido alguma dificuldade na articulação com o catolicismo, em função de resistências aqui e ali institucionais para a participação dessa ou daquela pessoa, mas a gente sabe que dentro da Igreja Católica há muitas igrejas. Há setores da igreja que são tranquilos para sentar com qualquer tradição, inclusive para fazer autocrítica quanto à história da igreja, e aí a gente tem caminhado por esse setor. Por que, na continuação da sua pergunta, por que esse aumento da diversidade, essa proliferação da diversidade em termos de número de religiões, que dá a sensação de que o número de membros de outras religiões tem aumentado, que não é uma sensação demograficamente verificada, ainda não. Por que essa sensação? Porque muitas religiões estão chegando no Brasil. Um exemplo, o islamismo. O islamismo cresce 100% sobre si a cada 10 anos. Ele dobra no Brasil a cada 10 anos. Ele é pequeno, mas ele continua em crescimento. E aqui na Paraíba já existem grupos, inclusive grupos de tradições islâmicas diferentes. Em João Pessoa, nós temos tido a presença de João de Deus, ou João de Alá, ex-pastor da Assembleia de Deus, que converteu-se ao islamismo e hoje é a liderança mais conhecida e está no fórum conosco dessa tradição que chega ao país. Agora, pelos números que temos do IBGE, ao mesmo tempo que o número aumenta em tradições religiosas, a quantidade de pessoas nas minorias não aumenta. Há um ponto onde a gente pode questionar esses números, que é a teimosia do IBGE de inventar método de pesquisa para a ciência das religiões, para o tema religião, sem fazer isso da maneira científica, sem chamar a área de ciência das religiões para dialogar. Então, por exemplo, a lista de pertencimento religioso do IBGE é uma lista ridícula. São centenas de instituições religiosas que eu acho que eles pegaram em algum catálogo telefônico online. Porque tem pequenas igrejas ali, por exemplo, da periferia do Rio. E, no entanto, na mesma lista falta, por exemplo, a Igreja Luterana do Brasil, chegada nesse país no século XIX, importantíssima no sul do país, para as comunidades de origem germânica. Não está lá. Então, e outra, o entrevistador do IBGE, quando lhe pergunta a religião, não faz uma pergunta que no Brasil é crucial.
primeiro ele não devia perguntar qual a sua religião. Ele tinha que ter uma pergunta anterior. Quantas religiões o senhor tem? Porque este é o país do hibridismo religioso, antigamente chamado de sincretismo religioso. As pessoas pertencem a mais de uma religião. Então a primeira pergunta teria que ser essa, que é uma pergunta de difícil resposta, já que há muito medo de expressar por parte de grande maioria da população, receosa de ser vitimada por preconceito, por perseguição. Então a gente tem como dado o fato de que, por exemplo, pessoas de religião africana, na hora da resposta, dizem: sou católico. E ele é católico. Ele é católico e é também do candomblé. E aí? O que é que o IBGE tinha que fazer? Tinha que oferecer a segunda opção. Na minha opinião, deveria dar a possibilidade de até 5 opções. Ah, mas isso é inadmissível. Inadmissível por quê? Quem é você para dizer o que é admissível e o que não é admissível na cabeça de alguém que segue 3, 4 religiões? Quando você pega dados sociológicos, desses sociológicos bem tradicionais, você nota que as pessoas vão de um canto para outro nas diversas religiões. Então, uma mesma pessoa, há um trabalho sobre isso no Recife. Esse trabalho do Recife é muito curioso. Uma mesma pessoa está na Igreja Universal hoje, está no terreiro de um pai no dia seguinte, na Igreja Católica no domingo. Então ele é, a um só tempo, neopentecostal, evangélico, nesse caso, juremeiro. Nesse caso específico, a Jurema, a tradição da Jurema é a tradição majoritária no Recife, e católico. Ele tem os 3 pertencimentos. Ele pode, na hora da resposta, não responder por nenhum dos 3. Ou responder que é católico, porque é a mais prestigiada, é a mais forte. Mas ele tem que ter a opção de dar a resposta dos 3. E o IBGE não dá. Então há essa possibilidade. Nós não estamos tendo um dado qualificado. O dado do IBGE pode estar viciado. E colocar na cabeça de estatísticos que a soma de 100% dos entrevistados pode dar 230. Pense uma coisa complicada. Porque na cabeça dos estatísticos, em geral, a coisa tem que ser uma resposta só. E essa é uma tradição da teologia cristã, não a teologia moderna dos dias de hoje, a teologia científica, mas a teologia eclesiástica, defendendo o poder do clero. Essa teologia eclesiástica diz que você só pode ter uma religião. Aí o IBGE coloca lá como se isso fosse uma obrigação. Na verdade, isso é uma decisão do clero cristão. Você não pode pertencer a mais de uma. E é um escândalo, por exemplo, para colegas europeus que aqui chegam, que ainda se escandalizam com isso. Como assim ter mais de uma religião? Isso não é. Como assim não tem resposta? É uma coisa da subjetividade das pessoas não veem nenhum problema em ter um pertencimento a muitas religiões. Darcy Ribeiro explica um pouco isso, sobre como se forma o Brasil, qual é o perfil do nosso povo, e esse perfil antropológico do povo brasileiro ajuda a entender como é que as pessoas podem pertencer a várias religiões ao mesmo tempo. Acho que é isso.